temos que chegar com política pública no âmbito do município. Não é possível ficar só, temos que reforçar no âmbito federal, estadual, colocar musculatura, mas temos que agora trabalhar junto com as CIEAs, com as redes, para que haja políticas e programas municipais, fundos municipais de educação ambiental. Para mim, essa é a síntese da mesa de política pública. E da mesa de lobotomia, o que fica forte, pelo menos na minha interpretação, é que a necessidade de enfrentamento do sequestro do discurso ambientalista para as hostes da economia verde, procurando manter a questão ambiental como uma questão de manutenção do status quo. Então, para que a gente faça esse enfrentamento, é necessário que trabalhemos com rodas de conversa, com grupos, com círculos de cultura, coletivos de educadores, grupos que reflitam criticamente sobre a questão socioambiental e construam uma agenda do movimento para que a gente possa não ter a nossa bandeira, as bandeiras. Eu achei que essa apresentação aqui do café, né, o Café Mundial, feita, mostra como a gente tem potencialidade de produzir propostas aglutinadoras. Então, o que está em pauta, no meu ponto de vista, a partir das duas mesas aqui relatadas, é a nossa capacidade de construir uma agenda com palavras de ordem claras e mobilizadoras para a gente levar tanto para a Rio 92 quanto para o pós-Rio 92. Muito bem, Marcos. Vou chamar a Moema para falar sobre a segunda Jornada Internacional de Educação Ambiental. Eu gostaria que voltasse o Marcos e viesse aqui André, o Diogo, a Jaqueline e a Denise, se estiverem, né? Por favor, venham aqui. Porque é o seguinte, não está ninguém? Que demora para levantar, né? Diogo aqui também, alguém falou? Que eu acho assim é importante visualizar um pouco como é que nós estamos trabalhando, que é de fato uma rede de redes, né? A Jaqueline, que trabalha na Secretaria Executiva como integrante da REBEA, o Diogo da Rejuma, a Denise da OCA e também ela que faz o enlace com a Universidade Espiritual Mundial Brahma Kumaris, o Marcos que está em vários espaços, né, que está sempre a partir da OCA também. Então, a nossa ideia é como é que a gente tem uma jornada internacional que pretende desembocar, e foi isso que a gente apresentou, que pretende desembocar numa rede planetária de educação ambiental, mas que não se torne uma pirâmide de educação ambiental, e sim um conjunto de redes de vários países que se juntem como nós estamos juntando em coletivos de redes, né, que se apoiam umas às outras, dos jurássicos aos jovens, né, que estão chegando, porque é só ali que a gente pode pensar, né, que possa existir um futuro para a educação ambiental. E a gente teve a oportunidade de estar na mesa de abertura, dizer uma palavrinha. Aí, quando nós fizemos nosso trabalho aqui, a gente realmente impediu o lançamento de livros, mas é que nós também, por conta desse tanto de atividades, tivemos o nosso trabalho iniciado uma hora mais tarde, né? E nem sabia dessa história que a gente não tinha feito o lançamento por causa disso. E tentamos, assim, fazer uma coisa participativa, produzimos bandeira, fizemos uma espécie de uma jornada local, produzimos bandeiras que vão ser levadas para Rio mais 20, né? E ontem fomos para o Pelourinho para refrescar as mentes e estar juntos, porque a gente acredita muito que parte do sucesso da educação ambiental vai estar na nossa sinergia de interesses, e como disse o Marcos também, né? Nessa capacidade nossa de pensar o que precisa para esse momento, que é diferente do 92, e nós estamos batendo nessa tecla que eu já falei, né? A educação ambiental tem que chegar no lugar dela. A educação para responsabilidades
para sociedades sustentáveis com responsabilidade global só pode estar no centro da nossa vida cotidiana, que acho que a última vez já puxou bastante para esse lado, no centro da gestão dos sistemas de educação. Todo mundo quer políticas públicas, não é para ter política pública. A educação ambiental tem que chegar a essa questão no sistema educativo, não chegou ainda, né? Muitos que são professores sabem. E no centro da gestão ambiental. E aí vamos nos educar, né, do ventre materno até os pós-docs e também do mais local até os nossos líderes que estão na ONU ou nos nossos países, né, que precisam ser um pouquinho mais educados, né? Esse acho que é o resumo. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Então é isso. E também a gente pretende, né, que muitos de vocês poderão estar conosco na Rio Mais 20, mas aqui já tem todo um movimento que foi iniciado também aqui no fórum, que é esse movimento da conexão. Quem não vai para o Rio, pode ir na Bahia, pode ir lá em Ribeirão Pires, pode ir lá em Toledo, lá em Foz do Iguaçu, estar acompanhando. A gente vai criar um sistema, né, que seja possível. Quem quer fazer a sua cúpula do seu povo, possa estar acompanhando a cúpula dos povos. É isso aí. O difícil de nós é colocar tudo isso em várias línguas. Desculpa, eu esqueci de dizer muito obrigada a todos que participaram e à organização principalmente. Quero chamar a Dorothy para falar sobre a mesa no estado da arte da Rio Mais 20. Oi, gente. Na verdade, vou falar um pouquinho daquela mesa que rolou aqui ontem, com a apresentação do Rubens Born. E eu acho que o que fica de marca para o Fórum Brasileiro de Homens e Movimentos Sociais pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento, aqui nesse 7º Fórum, primeiro encontro paralelo que a gente fez do GT, Educação Ambiental e Agenda 21. A gente esperava um grupo de pessoas significativo e a gente teve mais do que esperado, né? Foram 100 pessoas no nosso encontro paralelo. Depois a gente veio aqui para a mesa, onde o Rubens deu uma geral, né, um panorama de como é que está a organização, tanto da Conferência Nacional, porque o FBONS tem assento, né, na organização da Conferência Oficial da ONU, e principalmente como é que está a organização da cúpula. Não vou entrar em detalhes, até porque o GA, que é o Grupo Articulador da Sociedade Civil para a Rio Mais 20, que está com a incumbência de falar e organizar isso, estava na mesa, né? REBEA, REBAL e REJUMA, junto com o FBONS, que congrega ainda a Rede Mata Atlântica, a Rede Cerrado e outras redes, estavam representados na mesa. O que me pediram foi para dizer o que fica. Então, o que fica para nós da FBONS? Principalmente o fortalecimento da educação ambiental vinculada à Agenda 21 local. A gente falou muito isso aqui ontem, né? As pessoas ficam falando que somos os dinossauros da Agenda 21. Que bom! Né? Mesmo as propostas da ONU, aí, desses dois termos oficiais, economia verde e governança, elas não se darão nem da forma como eles querem, nem da forma como a gente quer, se a gente não tiver intervenção local. Né? Mesmo as questões planetárias e globais, elas precisam primeiro da capitalização do local, dessa trama, dessa tessitura de vários locais para fazer um grande global. E a gente sabe que tem uma metodologia já testada e aprovada, e a gente falou dela aqui ontem. O que fica também é o grande encontro das redes, né? REBAL, REBEA, REJUMA, FBONS, essas redes sentadas na mesma mesa para tocar um tema que a organização da Rio Mais 20 é muito importante. Mas eu encerro da mesma forma que eu encerrei ontem. Não adianta fazer crítica, não adianta cobrar e meter o pau se a gente não ajuda a construir. Tem gente que viciou em criticar. Não tem proposta, critica. Não gostou, critica. Eu acho que a gente precisa fazer crítica sim, mais qualificada, e principalmente, se a gente quer que esse pessoal que está representando a gente lá no grupo que está organizando a cúpula dos povos tenha força, eles precisam ter legitimidade de representação. E não é só ser membro de uma rede, é que todos e todas membros dessas grandes redes subsidiem esses nossos companheiros.
fortaleçam, que quando eles mandem lá as atas, os relatórios, as pessoas leiam, ajudem. Porque muita coisa, inclusive, que estão vindo perguntar para a gente já socializou no mecanismo que nós temos, porque todo mundo mora muito longe, é o tamanho desse país. Então, que vocês leiam as coisas que a gente tem encaminhado, que vocês se posicionem. E mais, todo mês a gente tem uma reunião no Rio de Janeiro, que a gente vem chamando de campo ambientalista. Essa reunião é aberta, é livre para participação, ela é sempre um dia antes da reunião do grupo articulador da sociedade civil para Rio+20. Então, a nossa próxima reunião é agora, dia 21 de abril, a gente vai mandar em listas e redes, e no site do 7º Fórum, a gente vai postar detalhes do tipo local e horário, mas já está acertado, é dia 21, todos e todas são convidados. Se a gente quer que a cúpula dos povos aconteça de fato, se a gente acha que é o espaço da sociedade civil, a gente precisa dar uma força para essa rapaziada que representa a gente lá. Valeu, tamo junto e misturado.